Falar de um momento histórico importante, viu? O amigo fiel do cangaceiro mais famoso do sertão nordestino, Lampião, foi levado ao Banco dos Réus na cidade de Piranhas, no sertão de Alagoas. Calma aí, que se trata de um júri épico organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas. A encenação faz o resgate de uma das histórias mais dramáticas do cangaço. O cangaceiro Corisco, ele foi julgado pela chacina da Fazenda Patos em 1938. Os repórteres Amorim Neto e Aldo Correia contam como foi esse júri épico. Salteador, criminoso errante do Nordeste brasileiro. Bandido, bandoleiro, são definições para cangaceiros. Eles andavam em bandos e em confronto permanente com a polícia e capangas dos poderosos coronéis das décadas de 1920 e 1930. O cangaço foi extinto no começo da década de 1940, mas os debates sobre o tema entraram para a história. Aqui em Água Branca, sertão de Alagoas, nasceu Cristino Gomes, um filho de agricultores que aos 17 anos fugiu às pressas por ter matado uma pessoa. Sem destino certo, ele entrou para o bando de Lampião e a fama de cangaceiro valente rendeu a Cristino o apelido de Corisco. Se estivesse vivo, Cristino Gomes teria encarado o banco dos réus de um júri popular neste final de semana. Mas a arte soube resgatar o passado e reconstituir um júri épico. O ator Jetson Carlos, de Delmiro Gouveia, deu vida a Corisco. Foi mergulhar na história, no passado, no cangaço, e isso me trouxe muito aprendizado também. Até para a gente lidar com a nossa própria vida aqui como sertanejo mesmo. Outros atores incorporaram personagens da época, a exemplo da cangaceira Dadá, companheira de Corisco. A Dadá veio como um presente para mim, de verdade, porque ela nasceu inclusive dia 25 de abril, a minha data de aniversário é 23 de abril. Encontramos muitos caminhos parecidos nas histórias, então, de fato, ressuscitá-la foi encontrar a minha vida de mulher, de atriz, a partir de uma cangaceira, de uma guerreira, de uma sertaneja, que é uma bandeira que eu levanto muito. As personagens Sila e Bem-te-vi, outros integrantes do bando de Lampião e Maria Bonita, sobreviventes da emboscada na Grota de Angico, Sergipe, em 28 de julho de 1938, também foram lembrados. Quando fui aprovado para ser o Bem-te-vi, Fábio, você vai ser defesa. Aí foi onde eu comecei a estudar o que Corisco poderia ter como defesa. E aí trazer para cá para jogar aí, diante da acusação, né? Mas por qual crime Corisco estaria sendo julgado? Segundo os pesquisadores, seriam várias acusações, porque os cangaceiros matavam sem dó. Esse julgamento hoje do cangaceiro Corisco deriva-se da chacina que ele cometeu com a família Ventura, onde ele, achando que tinha sido Domingos Ventura, ou seja, Domingo dos Patos, que era o vaqueiro da Fazenda Patos, ele foi lá, eliminou toda a família, decapitou suas cabeças e mandou para o tenente João Bezerra, que comandava uma volante aqui na cidade de Piranhas, com um bilhete dizendo que era para o tenente João Bezerra fazer uma buchada com aquelas cabeças. Na história do cangaço, foi um dos mais famigerados crimes já acontecidos aqui no Nordeste. A importância é exatamente para tirar esse mito de se ter algumas pessoas defender que o cangaço era formado por heróis, quando na verdade eram bandidos sanguinários. Corisco surpreendeu a família do vaqueiro Domingos José Ventura aqui nesta fazenda, a 18 quilômetros da cidade de Piranhas. Ele matou e decapitou 6 pessoas. Essa história marca o fim dos crimes bárbaros cometidos por cangaceiros aqui no Nordeste. Dadá e outros 7 cangaceiros ajudaram Corisco na chacina. Ele acreditava que o vaqueiro Domingos tinha revelado o esconderijo de Lampião. A chacina ocorreu num momento de vingança sobre a morte de Lampião, 5 dias depois da morte de Lampião, quando o Corisco recebeu a notícia, uma fatídica notícia mentirosa, que veio a dizimar a família Ventura, na sede da Fazenda Patos, como prêmio que ele queria dar à vingança do seu compadre Lampião.
Aí, por conta disso, 5 dias após a morte de Lampião, ele veio à Fazenda Patos e matou a família. O julgamento histórico dessa barbárie lotou o auditório do Instituto Federal de Alagoas, em Piranhas. Organizado por uma empresa de eventos épicos de Petrolina, Pernambuco, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, em Alagoas, juristas de carreira, sob o comando do juiz federal Cleiton Ferreira, travaram um embate no cenário que pareceu mesmo ser de um fórum judicial. Observar quando o fato acontecer é fundamental para que vocês também decidam os destinos do Corisco, que amanhã pode estar longe da sua família e também dos seus amigos. O promotor de justiça José Antônio Malta Marques chegou a se emocionar com a interpretação da atriz que fez o papel da filha do vaqueiro Domingos, uma das sobreviventes da chacina da Fazenda Patos. Isso é o resultado de que eu realmente me preparei. Li muito sobre essa chacina lá da Fazenda Patos e vivi o sofrimento. Não é à toa que até hoje o pessoal que mora na redondeza diz que ouvem gritos e sussurros durante a noite. Embora seja parte de uma peça cenográfica, de uma encenação, até porque nós não podemos reescrever a história, mas o estado de júri permanece. Então, toda essa realidade que todos vão assistir é uma realidade de júri. Por isso que o estado de júri ele é verdadeiro. Jurados na sala secreta, réu ansioso e plateia cheia de expectativa. No júri épico, será o cangaceiro Corisco culpado ou inocente? Venceram os argumentos da defesa. Por 4 votos a 3, Corisco foi considerado inocente. Sim! Tudo encenação, mas que deixa um legado importante para que o cangaço do Nordeste brasileiro nunca seja esquecido pelas gerações de hoje e do futuro. Foi resultado da atuação da defesa ou o júri aqui, os jurados, tem uma caidinha pelo cangaço? Foi os dois, mas eu acho que a defesa impactou bastante. Os atores, eles chorando, o jeito que eles falavam, eu fazia, meu Deus, eles vivem mesmo isso aqui. Reúne o direito, reúne a arte, reúne a cultura e a gente não encontra isso em nenhum outro lugar, só no júri épico. Quando a gente faz essa experiência de unir o Tribunal do Júri e a cultura nordestina, a gente consegue fazer essa experiência da emoção, do rir também, do sorrir, mas também do drama, né? A gente passa por um caso que foram 6 pessoas de uma mesma família assassinadas por um membro do cangaço. Então, ao mesmo tempo que nós rimos, nos divertimos, porque nós somos um povo muito feliz, mas também nós nos emocionamos e entramos em alguns temas que são bem relevantes para a nossa história hoje. Muito legal reconstituir a história, passar aprendizado para as pessoas que desconheciam, muita gente desconhecia um pouco dessa história. A história do cangaço, com certeza. Demais, né? E reviver isso através de um júri, né, Giovana?